Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou Isaac Santos e sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do ISCast, o Jovem Podcast. E hoje nós temos a ilustre presença do André do método 4.0. Tudo bem com você, André? Tudo ótimo, Isaac. Como que você está? Tô ótimo. Feliz por estar aqui? Muito, muito feliz. Gostei do ambiente aqui, bem preparado para a gravação. Exatamente. E é esse ponto que eu queria chegar. Pessoal, relembrando, nada disso seria possível sem a ATS Studio. Você está buscando um estúdio profissional, um profissional experiente e equipamentos de ponta? Vem aqui com a gente, vem com a ATS Studio. Temos aqui o Edmir, o presidente aqui do estúdio, quem que comanda a cabeça por trás da ATS Studio. Vem aqui com a gente, vem aqui, ATS Studio. ATS Studio é estúdio de verdade. André, agradeço demais pela sua participação aqui. Para aqueles que não sabem, o André é meu mentor no quesito de oratória, de fala, sobre networking. E ele é uma pessoa que tem muito conhecimento. Tem muito conhecimento sobre oratória, sobre networking. Ele é meu mentor. Sou eu que agradeço a presença aqui, Isaac. É um prazer ver um menino como você agindo, trabalhando, fazendo network de verdade. A maior gratidão é ver quando eu consegui fazer uma conexão com você e eu vi você um dia subindo as escadas de um grande banco aqui do Brasil. BTG Pactual, né? Exatamente. Eu falei, coloquei sim no caminho certo esse menino. Ele já estava, agora a gente colocou ele em mais um case de sucesso. Quem acompanha meu Instagram sabe que alguns meses atrás eu fui pro BTG Pactual, lá na Faria Lima. Cara, foi surpreendente. E tudo isso foi graças ao André. Ele me ensinou tudo. Tudo não, né? Ainda tem muita coisa para aprender. Ele me ensinou o básico. Porém, só com esse básico eu já consegui estar na Faria Lima, na BTG Pactual. Muito obrigado, André. O ensinou tudo é uma coisa bem interessante, porque a gente nunca ensina tudo, né? A gente aprende muito com a vida. Eu aprendi muito isso. Eu tenho certeza que você é um menino muito novo ainda, aprendeu muito com seu pai, com sua mãe, com sua família. O que a gente faz? O que o método 4.0 faz? É pegar os pontos, as engrenagens que precisam encaixar e fazer que elas girem mais rápido e girem realmente o necessário para acontecer o que precisa acontecer. É só isso. A gente pega o que tem dentro das pessoas e faz com que aquilo funcione. Legal, bacana. Você já falando sobre o método 4.0, acredito que os nossos telespectadores estejam com uma dúvida, né? André, quem que é o André do método 4.0? Quem que é você? Eu sou uma pessoa que, como todo mundo, errou muito, erra muito ainda. Só que eu comecei a aprender com meus erros. Comecei a olhar para os meus erros e falar, olha, isso não pode acontecer de novo. Vou mudar a trajetória. E eu descobri que a maioria das pessoas, a grande maioria, mais de 95% das pessoas, insistem no mesmo erro. E por isso elas não crescem. Por isso elas continuam no mesmo lugar. Então eu resolvi, isso que eu aprendi, compartilhar com as pessoas, para que as pessoas também possam ter oportunidade. E o mais interessante ainda, quando a gente dá oportunidade para as pessoas crescerem, ela cria oportunidade para outras pessoas. E eu acredito muito que dessa forma a gente muda o mundo. E claro, uma coisa que as pessoas confundem, falar, eu quero ajudar alguém. Aí as pessoas começam só a ajudar, mas não tem ambição. E aí você vai desanimando, o seu sistema ali que você está fazendo fale e você não consegue ajudar mais ninguém. Então tudo que você faz tem que te gerar renda também. É isso que as pessoas não entendem. Tem que gerar... Você tem que ajudar as pessoas, em contrapartida você também tem que se ajudar. Exatamente, é o sacrifício. Qual o sacrifício que a outra pessoa vai fazer em troca? Isso faz a engrenagem girar, faz o sistema crescer. Num evento, eu fiz uma conexão com alguém que eu tinha conhecido em uma outra situação e a pessoa me convidou para conhecer um banco. Eu falei, olha, eu pensei comigo, falei, legal conhecer um banco,
mas o que isso vai fazer sentido para mim agora? Aí eu lembrei de você, lembrei do Isaac. Falei, isso faz tudo sentido pro Isaac. Para mim vai ser legal, vai ser interessante, mas eu não vou tirar leite. Um grande proveito daquilo. Né? Exatamente. E eu falei, agora não faz sentido para mim, mas faz sentido para outra pessoa. Então eu vou passar para outra pessoa isso. Por quê? Porque aí começa a fazer sentido para a gente. Daí partiu uma conexão maior, hoje a gente está aqui gravando, um dia ou outro eu vou precisar, eu estou sempre empreendendo, um dia ou outro eu vou estar com uma grande empresa, vou precisar de um financiamento muito grande, de repente você vai ser presidente de algum banco e você vai lembrar de mim. É isso que é o network, é isso que é o André 4.0. Tá correto, tá certo. Nossa, que bacana, que história. Então, tem tudo envolvido, né? É sobre isso. Aquele meme, né? É sobre isso. Mas é sobre você ajudar as outras pessoas e você se ajudar, né? Relaciono isso muito com a autoestima, né? Então, pra você gostar de uma pessoa, você tem que gostar de você primeiro. Primeiramente, gostar de você. Eu conheço muitas pessoas boas, pessoas inteligentes, mas que também não conseguiram evoluir, não conseguiram progredir. Por quê? Pessoas dispostas a ajudar, mas só a ajudar. E aí você vai cansando, o corpo cansa, né? Cansa. Precisa sempre ter essa troca. E é isso que as pessoas não entendem. Tem que ter a troca. Muita gente às vezes me fala, olha, me dá um curso de graça, se o curso é bom assim, me dá de graça. Eu falo, não funciona assim. Porque o momento que eu te dou alguma coisa de graça, você também não vai valorizar. Eu vou gastar energia, vou perder energia e poderia estar ajudando uma pessoa que realmente se interessa, realmente dá valor para isso e vai dar sequência. Bacana. Na educação financeira tem 2 pilares muito importantes sobre toda a negociação. A gente vai ter os pilares ganha e perde. Daí nós abrimos sobre 3 negociações. Nós temos o ganha-ganha, ou seja, os 2 lados ganham em uma negociação. Então, se eu vou estar passando conteúdo para você e você gostar do conteúdo e estiver compartilhando esse conteúdo para outras pessoas, é um ganha-ganha. Volta e retorno. Você comprar um curso meu, por exemplo, uma mentoria, investidor iniciante sobre o mercado financeiro, de você aprender, você falar, dar o feedback, ó, Isaac, eu aprendi, muito bom o seu curso, isso é um ganha-ganha. E aí nós temos o ganha-perde. Um lado ganha, o outro perde. E no final a gente tem o perde-perde. Então ninguém ganha nada. Então eu acredito que seja muito importante essa troca e que contribuiu muito para você, o André, e também na formação do método 4.0. Que é uma coisa que hoje, como você havia falado, a maioria das pessoas não vem como ponto principal, como foco. Então, vou ajudar. Vai ajudar até quando? Não vou ficar ajudando, não precisa contribuir com nada. Ajudar. Mas você também precisa se cuidar. Exatamente. E dividir, né? Dividir o conhecimento, dividir o que você sabe com as pessoas, você aprende 2 vezes e acontece uma coisa mágica na sua mente. Quando você divide seu conhecimento, você começa a aprender mais. Usando o mercado financeiro, eu vou fazer uma pergunta agora para você. Se você tem... Pô, que inverteu o jogo aqui. Se você tem R$1.000 para investir no mercado financeiro, hoje, no mercado bom, vamos falar do mercado que está bombando, nem um mercado ruim, mercado bom, quanto você consegue de renda por mês? Nossa. Mais ou menos. Mais ou menos de renda por mês? Você vai ter 4, 5% aí. 4, 5%. Numa renda segura. Olha, mais ou menos, não é isso? Por mês, se a gente for pegar, por exemplo, investir em um fundo imobiliário, por exemplo, MXRF11, quem conhece o Maxi Renda, acredito que uns R$50 por mês. R$50 por mês. Ótimo, seguro. Agora você está trabalhando no mercado financeiro. Vamos lá, raciocinando. Você está trabalhando no mercado financeiro, está colocando ali R$1.000, você tem 50 por mês. E para gerar mais renda, fazer que traga mais renda para que você tenha mais R$1.000 e depois mais R$1.000, para daqui a pouco a sua renda seja de R$1.000, seja de 10 mil. Se você começa a ajudar as pessoas a multiplicar o seu patrimônio e trazer para você dinheiro também, fica muito mais interessante. Fica. Quando você... E não é... Se todo mundo fosse trabalhar no mercado financeiro, não tinha outro mercado. E é isso que as pessoas precisam entender também. As pessoas vão olhar o mercado financeiro e falar, dá dinheiro, eu vou para o mercado financeiro. Mas se não é meu ramo,
eu vou trabalhar na minha área, gerar renda, e eu posso trazer para o Isaac um valor X por mês, para o Isaac fazer que aquele dinheiro renda também, que é o dividir a minha renda, se tornar mais seguro. Eu, Correto. eu sempre procuro no mercado investir, procuro empresas diferentes, para o dinheiro não ficar parado no mercado só. E gerar. Então, Diversificação, né? diversificar, exatamente. Se você, como investidor, trabalhando no mercado financeiro, você começa a multiplicar o seu conhecimento, ganhar confiança e fazer que vários setores comecem a trabalhar e trazer dinheiro para o Isaac investir e gerar dinheiro, esses setores, essas cadeias, elas vão começar a crescer mais rápido também. Você percebe que automaticamente você você tem ambição de crescer, ambição de ganhar dinheiro, Correto. mas automaticamente você está ajudando com que as pessoas também ganhem dinheiro e automaticamente essas pessoas gerem mais emprego, gerem mais renda para o Exatamente. país. É que nem eu falo pra muitas pessoas, teve até gente que me criticou por conta disso, perguntaram assim pra mim um dia no meu Instagram, no direct. Ô Isaac, cheguei agora aqui no seu perfil no Instagram, eu não entendi uma coisa. Você não tem R$ 1 milhão, não ostenta carro, não tem o iPhone 14 Pro Max. Por que você deveria me ensinar? Você não tem dinheiro nenhum, não tem nem R$ 1 milhão. Nem 1 milhão, como que você vai me ensinar? Eu respondi assim pra pessoa: vem comigo, vem se tornar milionário comigo. É um caminho legal, porque hoje a gente vê pessoas ostentando e atrai muita gente para isso. Isso. Vou usar hoje um mercado, o day trade, o pessoal faz muita propaganda. Opa, ó, cuidado com o que você vai falar, hein? Porque day trade fica triste, fica chateado quando fala, hein? Mas a verdade é que dá para ganhar dinheiro? Lógico que dá. É Claro. quase uma loteria isso daí. Para mim, que não entendo muito, mas eu falo para você que é quase uma loteria. Só que é o seguinte, eu coloco lá, eu alugo uma Ferrari, eu pego minha grana, alugo uma Ferrari, alugo ou empresto uma mansão de alguém e faço um vídeo. Nossa. Faço um vídeo. E vendo um curso de R$ 1.999. Nossa. Parcelado em 10 vezes. Isso, Ok? tem que ter o valor da parcela. Eu vou fazer 5 em 7, às vezes até 1 em 7, né? Vou fazer esse valor. E, consequentemente, muito mais. E o cara que comprou esse curso de você? Ele parcelou em 10 vezes no cartão, ok? Parcelou. Então quer dizer que ele não tinha capital. Isso. E aí, como que eu vou ganhar? Você do mercado financeiro, como que eu ganho dinheiro no mercado financeiro, seja day trade, seja a longo prazo? Como que eu ganho dinheiro se eu não tiver capital para colocar lá? Vendendo curso. Não, mas eu comprei o curso e daí? Ah, Já estopei. Não tenho mais dinheiro para injetar. Tem mais dinheiro. Então, é exatamente isso que as pessoas não entendem. Foca na pessoa como você. Você está distribuindo o seu conhecimento. Vamos fazer junto? Faz junto. Eu não fiz ainda, mas eu estou crescendo. Eu vou mostrar um resultado que seja. Eu coloquei R$ 100, eu fiz virar 110, eu consigo fazer isso render. Uhum. Então, agora eu vou fazer isso com 1.000, depois vou fazer com 10.000. Mas é uma história verdadeira que você está contando. Não que quem ostenta... Tem gente que ostenta lá que conseguiu mesmo ganhar. Isso. Criptomoeda faz umas surpresas pra gente também, de vez em É. quando. Umas surpresas boas, às vezes ruins. Opa. Solana. Opa, é um caso da gente deixar pro lado. Tá com um cara que colocou dinheiro na Solana, hein? Você fez Não, uma cara ó, de triste. eu posso contar uma história pra vocês e pra quem tá assistindo? Vamos lá. Conhece a criptomoeda Dogecoin? Dogecoin, conheço, Aquela claro, lá conheço. do Elon Musk. Sim. Dogecoin to the moon. Deixou muito milionários. Isso, vai explodir? Então, eu estava começando no mercado de criptomoeda, tinha acabado de chegar, nem tinha estudado nada. Tinha um conhecimento em mercado financeiro e pensei que os mesmos conceitos no mercado financeiro se colocavam também no mercado de criptoativos e criptomoedas. Daí eu falei, já estudei aqui o básico, dá para utilizar o básico aqui nas criptomoedas. Daí eu vi lá uma criptomoeda que tava bombando, Dogecoin, do cachorrinho lá. Vi, tava sendo notícia do Elon Musk no Twitter. Dogecoin to the moon, the best crypto. oh my god, oh man. Daí eu vi essa notícia e falei assim, eu vou ficar milionário aqui em instantes. Primeiramente, só vou colocar um valor aqui pequeno só pra testar.
quanto que eu ganho? No mesmo dia, eu coloquei R$ 15 em Dogecoin, eu aguardei. Era 16 da tarde. Aguardei 10 horas da noite, tava com 25% de queda. Os R$ 15 tinham virado 25 centavos. Tá bom pra você, André? Vou fazer uma analogia agora do que a gente estava falando já das pessoas. Quem comparou você falou que você não tinha 1 milhão ainda para colocar. Dogecoin. Dogecoin é o cara da Ferrari que alugou a Ferrari, fez as fotos, fez o vídeo e vendeu o curso. Ele criou uma situação no mercado, ele criou uma situação como ele tivesse grana. Aí ele vendeu tanto curso que ele foi lá e comprou aquela mansão e comprou a Ferrari mesmo. E todo mundo vai passar a acreditar que realmente ele ganhou muito dinheiro no mercado financeiro. E quem vai dizer que não? Agora, se você vai num mercado imobiliário, por exemplo, que é um mercado mais estável, Correto. ele não vai te dar todo aquele dinheiro, toda aquela fortuna de uma criptomoeda, de uma Dogecoin como deu para as pessoas. Só que ele é muito mais seguro. Ele vai aos poucos. Vou comparar você com o mercado imobiliário e a criptomoeda. Você começou agora, você é novo ainda, é uma ação que entrou no mercado agora. Então você vai trazer muito resultado. As pessoas querem estar no seu lugar, vão te criticar mesmo, vão falar assim, Isaac, você não tem 1 milhão ainda. Você não tem 1 milhão ainda, Isaac, mas eu tenho certeza que a gente vai gravar um vídeo ainda e você vai falar assim, consegui meu primeiro 1 milhão. Porque você está caminhando para isso. Você está fazendo. Vai ter muito erros no caminho, isso você pode ter certeza. Você não pode desanimar, e são os erros que ensinam. Vai ter muita gente que vai falar para você, Isaac, você quer falar de mercado financeiro, mas você tem só 100 mil reais. Você não tem 1 milhão ainda, mas você já chegou no 100 mil, tá percebendo? Uhum. Depois vai ter alguém que vai falar assim, Isaac, 1 milhão hoje não é nada. 1 milhão hoje não compra nem uma casa aí no condomínio mediano. Mas você chegou no 1 milhão, você percebe? Aí você olha para trás, as mesmas pessoas que estão falando para você que você não tinha 1 milhão, continua lá com a conta no negativo. E isso que é importante. Quanto mais as pessoas se criticarem, é sinal que você está crescendo. Eu tenho a minha conta do Instagram, toda vez que eu marco um evento, chega 20 dias antes do evento, a minha conta é derrubada. Eu fico muito feliz com isso, porque eu tô incomodando muita gente, porque... Para derrubar o Instagram, tem princípio, a sua conta atual foi derrubada, não foi? Foi derrubada novamente. Foi derrubada novamente. E a gente vai fazer esse evento do dia 21. Eu vou fazer o Instagram só depois do dia 21, o que eu quero mostrar para as pessoas, que é o método 4.0, é isso. Ele é baseado na quarta revolução digital, a revolução digital. Mas o mais importante, eu quero trabalhar pessoas, e que as pessoas não entenderam ainda, é que a revolução digital ela vem, melhora, amplia, faz que a gente atinja muito mais pessoas mais rápido, porém a gente está esquecendo que nós somos humanos. Está esquecendo essa parte, todo mundo está robotizado. Tá todo mundo virando robô, né? Exatamente. E o método 4.0, ele é o inverso do digital. Eu acredito no digital, gosto do digital, o potencial do digital vai escalar a gente para o mundo, mas a gente tem que resgatar o que tem aqui dentro da gente. A parte humana, novamente. Que é isso que faz o contato. Que é isso que faz a conexão. Aquela coisa formal das empresas, isso está caindo por terra. As grandes empresas estão perdendo cada vez mais colaboradores porque as pessoas elas não querem mais essa formalidade. Que deixa você distante, lembra você do imperialismo ainda. Não, as pessoas querem viver. As pessoas estão acordando para a vida. Querem viver de verdade. Aquele PLR... que anima as pessoas para passar o ano inteiro brigando para a empresa pegar o PLR, as pessoas caíram na real. Divide por 12, é só eu aumentar minha renda em mais 1.000, 2.000 reais que eu tenho o mesmo PLR sem essa guerra. E eu, aproveitando, contando para você, eu estou trazendo agora para Sorocaba uma empresa, ela chama Locar. Bacana. É uma empresa especializada em locar carros para quem quer gerar renda extra com a motorista de aplicativo. Que legal. Quer dirigir de aplicativo? Uber, Maxim, 99. Que ela quiser trabalhar. E mais ainda, hein? Eu vou novamente, as pessoas falam, mas aquela empresa me dá carro ao trabalho. Vai ficar com o carro 24 horas. Aluga para a pessoa trabalha, gera renda para ela, para a família dela, ou renda extra, ou também gera
a principal renda. Porque hoje, não sei se as pessoas sabem, mas hoje um motorista de aplicativo, se ele trabalhar com vontade e estratégia, ele tira o seu livre, ele tira R$ 6.000 por mês, em média, livre, pagando locação do carro, pagando combustível. Aham. Lembrando que o cara que aluga o carro, ele não tem manutenção, né? A manutenção é por conta da low car. Ô, louco. E o que é a novidade? O que é novidade? A locadora tem um monte aí, tem as grandes. Volto lá no mundo corporativo. O que as grandes fazem? Ela pega o carro, dá na sua mão, é tanto para você pagar por mês, e acabou, você se vira. Se você não conseguiu pagar, vai descontar do seu cartão de crédito, Vai acionar o banco. vai descontar do seu cartão de crédito e você vai ter que devolver o carro. Ficou no prejuízo, não tem mais carro para trabalhar. Nosso projeto é diferente. Nosso projeto é... Tem motorista que é experiente? Pega o carro e vai trabalhar. Quem não é experiente, a gente vai dar um treinamento, vai dar uma orientação e vai locar esse carro com menos burocracia também. Que a ideia do André 4.0 e de quem ele se associa é exatamente essa. É ajudar as pessoas a gerarem renda para outras pessoas. E lembrando, porque aí vai ter alguém que vai falar, igual falaram para você. Daí vai falar, olha, mas você quer ajudar as pessoas, por que você vai cobrar? Se o sistema não for alimentado, a gente não consegue aumentar o número de pessoas que a gente ajuda. Ganha-ganha, André. Exatamente. Ganha-ganha. Exatamente. Nossa, que legal. Que bacana. Muito legal essa iniciativa sua. Qual que é o nome mesmo? Low car. Low Car. Que bacana, que legal. Já tem carro rodando do low car, hein? Ó, E quem fala... Tem muita gente que vai falar assim, imagina que dá para tirar isso, motorista aplicativo, é difícil trabalhar. Toda operação que eu entro, eu quero conhecer ela primeiro. Isso eu aprendi desde quando eu comecei lá ajudante de confeiteiro. Eu quero aprender como ela funciona primeiro. Para quê? Para que quando uma pessoa fala, olha, isso não dá certo, querer dar um golpe, eu sei como que funciona. E quando a pessoa tiver dificuldade, eu sei como ajudar. E sei como funciona também. Não adianta eu locar um carro para alguém e falar, olha, agora eu vou lucrar. Soltei o carro na mão da pessoa, a pessoa vai trabalhar e eu vou lucrar. E se essa operação realmente não funciona, não dá renda? Eu vou ficar em atrito com a pessoa, falar, você não me pagou. E a pessoa não tem dinheiro para me pagar, vai desgastar a energia de todo mundo e eu não trago o resultado para ninguém. exato. E quebro a empresa. Então, toda operação que eu vou entrar, primeiro eu participo dela, para saber como acontece. E eu participei. Eu fui para a rua, fui fazer Uber para saber como que funciona isso. E realmente, você montando uma estratégia, eu falo para você tira, trabalhando certinho, sem preguiça, você tira de 5 a 6 mil reais livre por mês. Isso em média. Tem motoristas aí que trabalham com mais estratégia, trabalham por mais horas, pega horário dinâmico ali, ele vai tirar muito mais do que isso ainda. Legal. Olha, está de parabéns. Eu gostei muito da parte que você falou sobre treinamentos. Então, quem já tem experiência, ele já tem um certo conhecimento na área, pega ali o carro e sai, correto? Sim. Uma pessoa que é nova, que quer começar, que está buscando renda extra, vai ter um treinamento lá pra ela. Eu achei isso sensacional. Exatamente. Sensacional. Exatamente, não vai no escuro. É porque vocês estão investindo em pessoas. É o maior investimento que a gente faz. Afinal, Você entende que isso tem um retorno muito grande na sua vida, né? já está tendo. Principalmente aquela energia, vamos falar do espiritual agora, aquela energia que o mundo retorna Isso. para você. Você colocou energia naquela pessoa e o mundo vai retornar essa mesma energia pra você. Exato. E que sentido faz a vida se você não injetar em pessoas, não investir em pessoas? Afinal, teve um cara lá atrás que mandou seu filho aqui na Terra por nós, né? Acreditou na gente. Se a gente não vai acreditar em pessoas, a gente vai acreditar em quem? Se a gente não tiver mais pessoas no planeta, tiver um monte de robô que liga para você, uma ligação de... Acho que você novinho ainda não recebeu uma ligação de telemarketing. Já recebeu? Não. De venda. É tudo automático. Não, São não. pessoas falando, mas tudo automático, como se fosse robô. Eu fico pensando aqui, como essas pessoas ficam frustradas no dia a dia. E eu acredito que o setor de telemarketing é um setor que mais afasta as pessoas por depressão, por ansiedade, porque é um setor muito frustrante e é automático. Quantos não elas recebem, desliga. Agora, já imaginou uma pessoa
A gente falando de pessoas, e hoje a dificuldade do país financeira é muito grande. Correto. Você imagina uma pessoa recebendo uma ligação de cobrança, pessoa em dificuldade, sem o dinheiro para pagar, e do outro lado a pessoa fala, olha, tem aqui 3 boletos atrasados, e se você não... Você posso mandar hoje a conta toda? Hoje é R$ 3.000 os boletos atrasados. Posso mandar o boleto para você pagar? Primeira pergunta que te faz. Aí a pessoa do outro lado vai pensar assim, poxa, como que se eu tivesse o dinheiro eu já tinha pago, né? Aham. Aí a pessoa começa a te mandar uma pressão do outro lado. Fala, olha, se você não pagar, você vai perder a sua casa, você vai perder seu carro, aí vai confiscar Você seus vai bens. tomar, vai ter juros. E a pessoa não pagou, não é porque ela é caloteira. Tem um outro que acontece isso, mas a maioria a gente sabe a situação do país. É porque não tem o dinheiro. Já imaginou uma empresa agora que ligasse para a pessoa, sem ser automático, conversasse pessoa por pessoa, afinal são 2 pessoas ali, por que você roubou? Desse um bom dia, perguntasse o que aconteceu e juntos tentasse encontrar uma solução, porque eu acredito que 40% das pessoas que estão inadimplentes, se ela tivesse uma orientação também como fazer isso, elas sairiam da inadimplência. Mas acontece que quando você está no meio de um furacão, fica muito complicado de você resolver isso. Você não consegue achar uma solução. Quem está de fora, imagine quem está de fora e ainda está no setor de cobrança. Sabe várias formas que essa pessoa pode pagar. E começar a propor para essa pessoa uma forma de pagar. Olha, você está desempregado, mas você recebe quanto por mês? Vamos fazer dessa forma, então. Se você pagar, você recebe 1.000, você pagar 50 Ou seja, por mês... você vai ajudar aquela pessoa a sair da dívida. E vai concluir o seu objetivo. Você Exato. entendeu? A troca, o ganha-ganha. Aham. Você ajudou a pessoa, você concluiu o seu objetivo porque você recebeu aquela dívida e gerou renda para todo mundo. E quanto de energia você não gerou? Porque se a pessoa está ali enforcada Nossa. e ela sai dessa dívida, imagine quanto de energia e quanto bem ela vai Ali, falar ó, dessa empresa. Ó. Até voltar tudo pra você. Exatamente. Que legal. Que bacana. Me chamou a atenção uma coisa que você falou. Você falou sobre confeitaria. E aproveito para eu fazer a próxima pergunta aqui da produção. Obrigado, produção. Perguntas excelentes aqui que nós vamos fazer para o André. Vamos lá. Você começou muito cedo na área de panificação, confeitaria, correto? Fale um pouco desse período. E esse período foi de muito aprendizado? Você pôde aprender bastante coisa nesse período? Aprendi bastante, sim. Comecei com 14 anos. Comecei lá na cidade de São Roque, era uma rede de supermercado, tinha uma central de produção. E eu comecei, não foi por amor àquela profissão, não. Tinha 14 anos, queria trabalhar, família humilde, queria ter renda para poder sair, comprar uma bicicleta. E fui trabalhar. Nessa rede de supermercado eu comecei a me apaixonar por aquela profissão, uma profissão tão bonita, tão gostosa. E eu fiquei 5 anos nesse supermercado. Aprendi sim, bastante. Mas eu aprendi também que quando você fica muito tempo num lugar só, você fica estagnado. Você não evolui. Não evolui. E depois disso, quando eu percebi isso, eu já estava com 19 anos, eu comecei a rodar padarias. Trabalhava em uma padaria 1 ano, 2 anos, daí ia para outra padaria, depois ia para outra. E aí sim eu descobri que aí a gente aprende muito, a gente evolui e ganha chance de crescer. Eu vejo as pessoas falando assim, tenho orgulho, eu trabalho nessa empresa há 30 anos. É legal isso. Mas uma coisa é família. A gente já tem família para ficar o resto da vida, né? Uhum. A gente precisa evoluir, a gente precisa ter o próximo passo E da acredita carreira. que eu vi uma imagem no Instagram essa semana e fala exatamente, descreve exatamente o que você está falando. Era uma imagem que era uma crítica social, era um motor de vela. Motor de vela. Vela estava representando as pessoas. Motor de vela, enfileirada. Tinha um caminho, uma forca. E tinha 2 velas levando uma lâmpada. Por que será? A lâmpada representa a pessoa que mudou. Todas as velas estavam felizes porque estavam confortáveis. Aquela vela que mudou para a lâmpada foi a única. E todas as outras velas estavam pegando, fazendo uma grande pressão para tirar ela do sistema. Você me lembrou agora, se não me falha a memória, isso aconteceu na França.
Quando criaram a lâmpada. A greve dos caras que acendia as lamparinas. É. Os caras fizeram greve, porque não pode. Não Pode pode. mudar. Não pode, não pode, não pode. A questão Não, é a não, seguinte: vamos fazer a greve, porque senão vou colocar lâmpadas aí e a gente vai perder o emprego. O que aconteceu com isso? Uma grande lição para as pessoas. A lâmpada propagou muito mais rápido ainda, porque aquela greve chamou a atenção de uma grande multidão e todo mundo passou a conhecer a lâmpada. Então a gente não pode brigar contra um sistema, contra a tecnologia. Tem coisas que vão acontecer mesmo. As coisas vão acontecer, não tem como. Então não é mais fácil, em vez de eu fazer uma greve, porque eu não vou ter mais emprego porque eu estou acendendo uma lâmpada, uma lamparina, vou ver como que funciona essa lâmpada aí e vou criar alguma coisa. Eu lembrei de uma história, não lembro os nomes, mas de um empresário que quando os primeiros smartphones que começaram a sair, e tinha fila na frente das lojas para comprar, ele pegou um funcionário dele e falou, olha, vai na fila e compra um smartphone para mim. Aí o funcionário foi, comprou o smartphone, chegou lá para ele todo contente, e o funcionário, só de pegar aquela nova tecnologia, ele veio feliz da vida, falou, olha, fui lá, estava na fila, comprei. Aí ele chegou, entregou pro patrão dele o smartphone, ele pegou uma ferramenta lá e quebrou o smartphone. Abriu o smartphone. Por quê? Porque ele queria saber quem eram as pessoas que estavam fabricando peças para aquele smartphone, para ele se conectar a elas e começar também a produzir essa tecnologia. Rapaz. Nossa. Isso tem bastante no mundo empresarial agora. Não sabia disso. Não sabia dessa história. Mas agora que você falou o porquê, no mundo empresarial tem muito isso. Então, você pega, por exemplo, uma rede de mercados, aquela pessoa, aquele diretor da rede de mercado vai querer saber como que está a administração dos concorrentes, como que está o número de clientes, como que está a gestão daquela rede de mercado. Ou seja, vai querer ver como que está o competidor. Vai entender como que está o nível dele. Exatamente. Eu entendo bastante desse mundo também. E você é novo ainda, acho que você nem imagina. Mas as empresas têm como se fossem espiões que vão para outro supermercado, fazem compra, visitam e até ficam olheiros. Sabe olheiros como de futebol? Olheiros para identificar pessoas com grandes potenciais dentro daquela empresa e fazer uma proposta para contratação em outra empresa. Entendi. Então você pôde aprender bastante. Agora voltando para a confeitaria de novo, você pôde aprender bastante sobre a confeitaria, né? Eu aprendi bastante, eu falo sobre a vida. Eu tinha um sonho de ser o melhor confeiteiro do mundo. Tinha esse sonho. E eu trabalhei bastante para isso, Isaac. Para ser o melhor confeiteiro do mundo. Mas chegou um momento que eu falei, olha, acho que não é esse exatamente o meu desejo. Na verdade, a vida estava me preparando para algo maior do que isso. Eu entendo que é maior. Porque eu, como o maior confeiteiro do mundo, eu teria troféus, mas o quanto será eu impactaria na vida das pessoas? Não sei se seria tanto como eu impacto agora. Eu aprendi nesse trajeto, tanto é que eu teve uma história assim, eu estava fazendo bico em uma padaria, porque eu morava em São Roque e eu vim para Sorocaba. Meu sonho era mudar de frequência. Eu comecei a aprender isso, que a gente precisa mudar de tempos em tempos Sempre. de frequência, senão a gente fica estagnado. E eu precisava vir para Sorocaba, porque Sorocaba, eu tinha conhecido Sorocaba fazia pouco tempo, que eu era menino do sítio, né? Era São Roque, morava no sítio. Eu queria vir para Sorocaba. E aí aconteceu uma situação, eu falei, vou mudar para Sorocaba. Mudei para Sorocaba. E eu estava fazendo bico em uma padaria. Dava treinamento em algumas outras padarias, fazia bico. Aí apareceu no jornal Cruzeiro do Sul, assim, escrito assim, ó. Era uma profissão muito desejada na época. Uma grande empresa precisa de técnico de panificação. Quem é da área de panificação sabe que até hoje ainda é desejada essa profissão. Na época era muito mais desejada, porque o salário era bem melhor ainda. A empresa dava carro, hotel bom para você ficar. Eu olhei, só que eu sempre fui do ramo de confeitaria. Um dia ou outro o padeiro faltava, eu fiz pão, mas não tinha técnica toda para ser um técnico. Mas eu falei, olha, eu sou movido a desafio, eu vou aceitar esse desafio.
Aí na época eu tinha uma pessoa comigo que motivava muito também. Falou para mim, olha, vou te ajudar a fazer o currículo. Vamos fazer um currículo. Aí elaborei um currículo, Isaac, totalmente diferente de todos os currículos que você pode imaginar formais. Fiz um currículo, como a gente está falando agora, um currículo agora, assim, como amigos. Mandei para a empresa. Aí um belo dia eu recebi um telefonema para fazer a entrevista. Fui fazer a entrevista, fui contente, né? Fui chamado para a entrevista. Quando eu cheguei lá, Isaac do céu. Sentei numa mesa, tinha acho que umas 10 pessoas, os melhores profissionais de panificação do estado de São Paulo, Ixi. principalmente ali, estavam lá, de panificação. Eu entendia bastante, mas... Tava os chefão ali sentado. Exatamente. Aí eu fiz faculdade de gastronomia, pá, todo mundo falando. Falei, e agora, né? O André ali perdido. E aí, como que eu vou fazer? Nesse dia, eu comecei a entender que é a grande lição da vida. Se você fala só tecnicamente, só do que você sabe, você não está trazendo uma solução para o mercado. Você tá fazendo uma parte técnica, está falando o que você aprendeu na escola, o que você aprendeu na faculdade. É porque, André, todo mundo sabe a parte técnica. Todo mundo que fez o curso sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo igual. E isso não traz solução. A parte técnica é importante, sim. Todo mundo sabe a fórmula de Bhaskara. Mas o que você faz com ela? Nada. Nada. Você fez uma boa piada agora com ela. Você já aprendeu a fazer alguma coisa com ela. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Tudo a gente faz, tudo a gente transforma. Mas a gente precisa saber o que vai fazer com isso. E aí foi um, fazer entrevista, foi outro. Todo mundo deve ter falado uma parte técnica muito boa, que eles são bons mesmo. Uhum. Eu cheguei lá e falei, e aí, agora? O que eu vou fazer, né? Depois que eu fui descobrir que o cara que estava me entrevistando era dono da empresa, mas eu não sabia. E a gente conversou como amigos mesmo ali, que é uma coisa que é o... E agora? É exatamente o que o Network 4.0 faz. Sentar na mesa, à vontade, aqui e bater um papo. Contei para ele qual que era a minha ideia para trabalhar na região, para fazer com o produto na região. E ele não me perguntou nada da parte das técnica. Farinhas, nada. Ele falou, olha, eu percebi que você entende muito do assunto. Aí, ó. Me contratou. Feliz pra caramba. Aí chegou o dia tava esperando chegar o carro da empresa, aí fui buscar o carro da empresa. Mas uma coisa ainda, hein? Peguei o carro da empresa, eu não sabia andar em São Paulo, Isaac. Eu andava muito pouco em São Paulo. Agora todo mundo que estava ouvindo andava muito pouco em São Paulo. E aí me perguntaram, você conhece São Paulo? Dirige São Paulo? Eu falei, opa, conheço sim, dirijo bem em São Paulo. Eu nem sabia. Peguei o carro, Isaac, aquele dia eu gastei um tanque de combustível para sair do Jardim Europa e chegar na Castelo Branco. Porque eu conheci São Paulo inteiro procurando Castelo Branco. Aí um momento eu fui perguntar para alguém falou, aqui você está indo para o Rio de Janeiro. Aí nunca eu faço o retorno. Nossa! Aí eu fiz o retorno. Não existia GPS, você nem pegou essa época, não tinha GPS, era... mesmo. Seu pai deve conhecer, era guia, você tem que pegar a guia na mão, eu levei uma guia. Ô, produção, vocês conhecem a guia? Ó, a produção deu um joia. Eu abri uma guia ali na mão, ó, e olhava, mas quem não tem prática com aquilo e não conhece a cidade, se vira como? No meio do trânsito? Eu parava um pouquinho para olhar, o cara atrás, não saía. Aí eu cheguei em Sorocaba, né? Cheguei. Ótimo. Aí você falou, você acabou o problema. Chegou em Sorocaba, vai rodar no interior, é mais fácil. Mas e aí para fazer o pão? Eu não tinha toda essa habilidade para fazer o pão. Não tinha conhecimento? Não, do pão não. Tinha um conhecimento. Só que aí entra onde começou a nascer o método 4.0. Falei, não, já tô aqui, eu consegui essa vaga. Se eu conseguir essa oportunidade é porque eu mereço. Nossa, então o método 4.0, ele meio que surgiu indiretamente? Indiretamente. Ô, louco. Indiretamente. Na época nem se falava em Revolução 4.0, né? Uhum. Mas o método começou lá. Aí eu cheguei... Primeira padaria que eu cheguei, fazer demonstração do produto. Aí você chega na padaria, muitos padeiros ele te olha diferente. Por quê? Porque muitas pessoas chegam lá e falam, vou te ensinar a fazer o pão. Poxa, meu amigo, o padeiro às vezes está ali 15, 20 anos. Imagine você dentro de uma empresa. Você está todo esse tempo dentro da empresa, alguém te chegar e falar, vou te ensinar a fazer o pão. E aí tinha a rivalidade, né? Ou alguém da cozinha, ou o confeiteiro, ia lá e falava pro padeiro, vai aprender a fazer pão hoje. Vamos pensar em pessoas, né? Coitado do padeiro. E a habilidade toda que ele tem ser desprezada. Uhum.
Aí eu cheguei e falei, eu chegava pro padeiro e falava assim: tudo bom, meu amigo? Tudo bom, seu João? Tudo bom. Aí ele já, o que você vai fazer aí? O pão? Falou, a maceira tá ali é o cilindro, aí você pega a água, fica à vontade aí, viu que eu tô ocupado. Era uma tática que eles usavam para não acompanhar, porque eles se sentiam Isso. às vezes humilhados, né? Aí eu falava, ô seu João, é o seguinte, queria fazer o pão pro senhor. Falei, não, eu sei fazer pão já. Eu sei que o senhor Já sabe. pegando, já armando até os dentes. Exatamente, eu sei fazer pão. Falei, seu João, eu sei que o senhor sabe. Antes de entrar, eu olhei ali a vitrine e vi um pão francês maravilhoso. Eu não vim aqui para ensinar o senhor a fazer pão. Eu vim aqui, na verdade, para aprender com o senhor. Eu quero aprender a fazer pão. Aí ele ficava me olhando, Desarmou o achava cara. que eu estava dando risada. Falei, não, é sério. Eu falei, olha, eu sou bom na confeitaria. Se o senhor me ensinar a fazer esse pão francês aí que o senhor faz, eu ensino a receita que o senhor quiser da confeitaria. Aí ele já ficava feliz. E dessa maneira, eu aprendi muito sobre pão francês, porque hoje, se você me perguntar, eu falo para você que no mínimo hoje, de cabeça, eu lembro umas 150 maneiras diferentes de fazer o pão francês, com Nossa. várias técnicas, porque eu aprendi com centenas e centenas de padeiros desse Brasil. Porque cada padaria que eu chegava, eu fazia isso. E aí, daí você aprende a fazer, que é o que as pessoas precisam aprender também. Você aprende a fazer, aprendi a fazer o pão. Agora eu vou começar a tirar sarro do padeiro, vou chegar lá, vou ensinar a fazer o Vai pão? humilhar o padeiro? Não. Lembra da lei do retorno, da gratidão? Isso. Todo padeiro que eu chegava eu falava a mesma coisa. Até hoje, quando eu entro numa padaria, eu falo, amigo, muito bonito o seu pão. Posso aprender com você? Ah, mas se o pão estiver feio, você é sincero? Eu falo, olha, o pão não está feio, é a maneira que ele faz. Então, se o cliente dele está gostando, deve ser bom, vou aprender a fazer com ele. Se ele quiser aprender outras formas também para provar ali um pão que craquela mais, aí eu troco uma experiência com ele, hoje que eu entendo. Mas sempre, continuo da mesma forma, quero aprender com você. E essa forma eu fiz com que a empresa crescesse muito vendendo a farinha dela, que ela estava introduzindo um produto novo no mercado, no interior, e a gente cresceu muito com esse produto, porque a partir do momento que ele tinha gratidão, ele colocava todo o conhecimento dele naquele produto. E não tinha como dar errado, porque tinha conhecimento, tinha amor, o produto saía bom. E o principal, às vezes acontecia, viu? Porque, não sei se você sabe, mas o pão francês, ele precisa de água gelada para controlar a temperatura da massa. Eu já vi alguns vídeos já na internet, que fica passando, às vezes pra mim, recomendados no YouTube. Padeiro fazendo pão. Eles pegam como se fosse um utensílio pra espirrar água, é isso? A mangueira ali tem uns Isso, dosador, né? isso. Mas isso daí você tá vendo aí é de padaria boa. Ah, O interiorzão você vai, o cara tem que fazer o gelo dele, aí ele pega as garrafinhas PET, coloca dentro do gelo, aí tem que quebrar bem o gelo para não no dia entendi. da massa e coloca ali. Se passou de 28 graus a massa do pão, ele começa a matar a proteína ali, aí vai perder a qualidade e o pão fica aquele pão Nossa, maçudo, que sabe? conhecimento. Não, aquele pão maçudo. Então, a gente foi trabalhando com os padeiros, foi fazendo esse sistema e o pão saía muito bom. Às vezes, não tinha o gelo, não tinha gelo. E a farinha da época era muito resistente. Precisava esquentava a massa. E às vezes o pão não saía tão bom. Mas a conexão verdadeira que eu fiz com o padeiro, o valor que eu dei para o trabalho dele, ele olhava para mim e falava, fica tranquilo, que eu já sei o que aconteceu aqui. E aí agora eu vou melhorar o processo e vai sair bom, mas o seu produto eu vou comprar. E a maioria das padarias, Legal. até hoje, quem determina o produto que compra, diretamente ou indiretamente, é o padeiro. E a gente foi crescendo, foi vendendo essa farinha, esse produto. A imagem do André, que depois virou o Padeiro 4.0 na panificação, tem até o canal do YouTube também, foi crescendo também com isso. E aí eu fui descobrindo, sem saber, eu fui descobrindo que as pessoas, se ela está numa determinada área, ela tem conhecimento, ela tem potencial. A gente tem potencial para fazer o que a gente quiser. Basta que nós mesmos acreditamos na gente e alguém deu apoio de fora. Se você olhar de fora, como eu falei para você lá na frente, de fora de um furacão, você consegue através de um radinho, de um lá e comunicar com as pessoas que estão lá tentando fugir e falar, olha, eu estou vendo aqui de cima, sai pela esquerda que está livre. Vocês vão sair. As pessoas saem do furacão e vão para a calmaria. Mas quem está lá,
com toda aquela pressão, vai conseguir sair do furacão? Não vai. Nenhum piloto, a gente vê acidentes de aviões, acidentes de helicóptero, e a gente fala, mas com todo esse equipamento, o cara não usou, não viu a altitude que estava, principalmente o helicóptero, quando entra numa área que fica, não consegue enxergar, né? E acontece um acidente, fala, mas lá marca a altitude. O cara tá lá numa situação que ele não consegue ver nada na frente dele, não sabe, não olha para cima, não vê nada, olha para baixo, não vê nada. Ele começa a entrar num estado de pânico, Isso é louco. que ele não vai conseguir dar conta de todos os equipamentos e vai acontecer o acidente. Mas imagina se ele tem muito mais difícil acontecer acidentes com aeronaves que tem copiloto, né? Porque um tá olhando a situação em si, tentando controlar, e o outro tá olhando os equipamentos, aí ele consegue dar um parâmetro. E é isso na vida. Você como investidor hoje, você é novo ainda, por mais que você estude, você está entrando no mercado. Isso. Mas você pega lá o pessoal lá que você conheceu no BTG, com o network que você fez. Muitas vezes, um contato que você faz, você olha lá, me fugiu da memória agora, o gráfico. Olha o gráfico e está em dúvida. Você analisou, você usou seu estudo, mas você está em dúvida. E aí você liga para alguém e fala, tal ação. Estou com essas 4 aqui. Qual você investiria? Em qual momento? Já vai facilitar, né? Já. Vai facilitar. Alguém vai te dar um parâmetro lá que vai te aumentar a chance de obter lucro. E é isso que a gente precisa na vida. A gente precisa de alguém que olhe de fora e te mostre o caminho. Por mais potencial que você tenha, em certos momentos você vai deixar de enxergar alguma coisa que alguém vai te ajudar. E esse alguém, muitas vezes, não precisa ser nem do setor. Alguém de outro setor pode dar uma dica financeira, como você pode dar dica para pessoas de outros setores, olhando os parâmetros que você tem no mercado financeiro. Muito legal o que você falou. Sempre faço um teste quando fala de conhecimento, de dinheiro. Vou falar uma frase aqui, eu já fiz até com a produção aqui, no primeiro dia do podcast. Vamos lá. Eu vou te falar uma frase, e é pra você completar. Primeira coisa que vem na sua cabeça você tem que falar. Pode ser? Pode ser. Beleza, vamos lá, ó. Tempo é... Tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro, André. Tempo é conhecimento. Tempo pode ser vida também. Tempo é conhecimento. A partir do ponto que você entende que conhecimento é mais abundante do que o dinheiro, você troca. Tempo não é dinheiro. Tempo é conhecimento. O que as pessoas correm atrás? O dinheiro. Que não, o dinheiro. Dinheiro. Então, o que você faz com o tempo gera... dinheiro. Pode ser também, então. Pode ser também. Gera múltiplas interpretações. Exatamente. Então, é como você tinha falado, né? Tempo é vida. Exatamente. Para uma pessoa que tá na cama agora, só com alguma doença, se você perguntar, a pessoa vai falar, tempo é vida. Tempo é vida. Mas eu uso muito essa frase só para as pessoas entenderem. Então vão achar que eu sou ganancioso, né? Eu sou ambicioso. Ganancioso, não. Tudo que a gente faz na vida acaba sendo em troco de dinheiro. Isso a gente tem que entender isso. As pessoas... Não sei se você é novo, não sei se você sabe, mas tem gente que trabalha 15 anos só e aposenta. Sabia? Sabia. E por quê? Porque já tem o dinheiro já. Não, eu entendi da maneira que você pensou, mas a maneira que eu estou querendo dizer, tem empresas que você trabalha 15 anos naquela função e você tem direito a se aposentar. Sabe por quê? Por quê? Porque você vendeu uma parte da sua vida. Se você se aposenta antes, é porque aquele trabalho que você está fazendo é tão insalubre que ele está diminuindo o seu tempo final de vida. Você entendeu? Então... nesse sentido, se você pensar, por exemplo, eu deixo de trabalhar em uma empresa que de repente me gera muito dinheiro para arriscar fazer outras coisas. Então eu estou abrindo mão daquele dinheiro momentâneo e estou procurando oportunidades. Assim como tem gente também que abre mão mesmo do dinheiro para ter tempo. Sim. Então, de qualquer forma, eu estou trocando tempo por dinheiro. Legal. Você falou do método 4.0. O método 4.0 surgiu aí indiretamente o método 4.0. Mas, André, indo a fundo mesmo, o
que é o método 4.0? O que consiste? Ele ajuda pessoas, desenvolvimento pessoal? O que consiste o método 4.0? Ajuda pessoas no desenvolvimento pessoal, ajuda pessoas a crescerem e ajuda pessoas a ser feliz no final. Porque quando a gente se descobre, a gente começa a ter felicidade. E o segredo, eu defendo muito que o segredo é a felicidade, porque quando você tem felicidade, tudo começa a acontecer. Aham. Eu tive momentos na vida, tive 2 parâmetros para você entender antes de eu falar do método 4.0, para as pessoas entenderem. Tive parâmetros de estar numa situação financeira muito boa, de ter a opção de ir para o hotel 5 estrelas todo final de semana e não estar feliz. De acordar de manhã e não levantar da cama. Você está num hotel legal, tem praia ou outras coisas para você conhecer, e você não levantar da cama. É que nem a maioria da situação de muitos adolescentes. Acaba a faculdade, acaba o ensino médio, sai da faculdade do ensino médio, pega qualquer trabalho e fica. Ele acorda triste, trabalha triste, almoça, janta triste, vai dormir triste. Exatamente. Não gosta do que faz. Aí tem o outro lado. Teve um momento que eu tive um problema. Eu fiquei com a conta do banco bloqueada, não conseguia movimentar dinheiro. Resumindo, eu estava sem dinheiro, sem nada. Fiquei num momento mal primeiro e depois eu comecei a raciocinar e falei assim, quanto mais triste eu ficar, mais isolado eu estiver, eu vou estar pior. E de repente eu nem saia mais dessa cama. Agora, eu aprendi um grande código que é se misturar no meio da multidão e saber o que está acontecendo. E eu resolvi sair para a rua, Isaac. E quando eu saí para a rua, eu comecei a perceber o porquê realmente a gente deve ser feliz. O porquê que a gente tem que ser o sentido da vida. São as pessoas, são as conexões, é o que você está fazendo naquele momento. E eu vou falar para você, isso num prazo de uma semana. Eu tava andando de ônibus, num prazo de uma semana, sem dinheiro, hein? Aí só com network. Eu tinha moto, tinha carro. Aí eu tinha carro, mas eu ainda não tinha grana. Então a gasolina gastava pra caramba no carro. Que era um carro grande ainda, não era um carro popular não que me deram. Aí gastava gasolina. Eu preocupado, falei, nossa, e agora? Aí me veio uma moto. Então, aí começou a acontecer as outras coisas. E aí depois começou a gerar renda, comecei a resolver os problemas e resolveu. Então o que acontece? Se você tá triste, tá mal, você vai atrair energia mal. Se você resolve enfrentar a vida com felicidade, agradecer a Deus por você poder acordar e respirar, muita gente pode não acreditar nisso, mas quem não acredita, eu desafio você, faça isso. Saia para a vida, agradeça a vida, seja feliz. As coisas começam a acontecer e acontece muito, mas muito mais rápido mesmo, Isaac. Uhum. E aí o método 4.0 surgiu disso. Lá atrás, descobri isso, ensinando os padeiros. Mas um momento eu olhei e falei, olha, não, eu preciso realmente colocar isso em prática e dividir isso com as pessoas. Que as pessoas também possam ser felizes, possam gerar renda para as pessoas. E só para as pessoas entenderem, 4.0, ele vem da Revolução Industrial, que está acontecendo ainda, a Revolução 4.0. E foi quando eu li um livro do Sandro Magaldi e do José Salib Neto, que eu não estou recordando o nome agora, mas traduzindo isso, é a Quarta Revolução Industrial, o nome do livro. E fala sobre isso mesmo. Fala sobre o formato das grandes companhias que muitas estão falindo, agora que vem ainda eles no mesmo formato da época do imperialismo, que o cara tem que prestar continência, não pode dar ideias. E se a gente está num mundo que está se inovando a cada dia, se eu não tenho ninguém dando ideia, se as ideias são só as minhas, e eu não me misturo com a maioria, não me misturo com a multidão, minhas ideias acabam, concorda comigo? Acabam. Quantas empresas a gente já viu aí, grandes, fechar a porta e a startup tomar conta do mercado? Como que funciona? Você é o jovem, a startup, eu acho que você tem ideia como que funciona uma startup, né? Todo mundo dá opinião, todo mundo trabalha. O empreendedorismo em si, a ideia do empreendedorismo é gerar mudanças, né? É buscar inovações. Tanto, eu não sei se você já viu, mas para você ser aceito hoje em Harvard, a melhor faculdade hoje dos Estados Unidos, do mundo, para falar a verdade,
Eles não vão querer ver sua nota de matemática, nota em redação, não. Eles vão querer ver o que você vai mudar no mundo. E eu fiquei impressionado com isso. Também fico. Eu fico mais impressionado ainda se você olhar um percentual e olhar as pessoas que realmente fizeram grandes mudanças no mundo. Que faculdade que elas fizeram? Harvard. Tem certeza? Ou será que os caras que fizeram, a maioria que fizeram Harvard, Não, ó, eles trabalham para esses caras? nenhum. Nenhum foi. É porque você falou, eu já puxei já, por exemplo, Bill Gates. Bill Gates foi pra Harvard, só que saiu. É isso que eu ia perguntar, terminou? Não, não terminou. Steve Jobs. Não. Sabe por que isso acontece, Isaac? Não tô falando que o sistema não funciona. Ele funciona. A gente tem pessoas grandes trabalhando, mas trabalhando para esses caras aí que saíram ou nem foram para a faculdade. Porque o sistema é muito demorado hoje. O sistema leva 5 anos para te preparar. Antigamente, eu acredito que isso era válido, sim. Hoje, Tinha maior eficácia. porque a gente não tinha internet, a gente não tinha toda essa circulação de informação. Hoje a gente consegue avançar muito com isso. Então, voltando no método 4.0, o que eu fiz? Eu procuro sempre, usando analogia, usando PNL, resumir tempo para as pessoas. Então, eu tinha um curso... Remir o tempo, né? Isso, eu tinha um curso que durava 1 ano. Eu consegui diminuir esse curso para 3 meses e meio, mais ou menos. Nossa. E agora o desafio para janeiro ela vai ter a primeira turma que esse mesmo curso, com essa mesma eficácia, ou até mais, com apenas 1 mês, 4 aulas. Nossa. 4 aulas, o método 4.0. Porque hoje a gente tem que resumir tempo. Eu observo minha filha. Minha filha ela não consegue ficar todo aquele tempo mais sentado quando eu vou explicar para ela a lição. Ela fica agitada. Por quê? Porque a gente está habituado hoje, vai lá e busca uma informação. Então a gente precisa Você fala para mudar o sistema. O jovem hoje, todo dia... Por isso que o jovem tá tão acelerado hoje. Você vai no TikTok, é só você fazer assim. É vídeo que dura 1 minuto. A maioria, a média, 15 segundos. Vê ali, se chamou atenção, vê, passa. Vê no Instagram, passa. YouTube, passa. Exatamente. É muito rápido. Exatamente. E aí entra o network verdadeiro. As pessoas perguntam o que vai ter nessa palestra que eu vou fazer no dia 21. Bom, além de ter o André, além de ter o Aldri, que vem de Belo Horizonte, além de ter a Ariana, além de ter o Adriano Rocha, e principalmente, além de ter as 360 pessoas que vão estar ali, que são as mais importantes, a gente vai passar métodos de um network verdadeiro. As pessoas falam, network tem em todo lugar. Primeira coisa que eu pergunto, tá, aí as pessoas, eu vou em qualquer palestra, eu faço network. Não quero saber o que você fez, exatamente. Eu quero saber o resultado que você trouxe. E aí, esse network que você fez lá, que resultado? Peguei os telefones lá das pessoas, liguei, uma me respondeu, outra não respondeu, tomamos um café. Mas é que negócio que gerou para você? Que renda que gerou? Que resultado? E é isso que a gente vai ensinar. Técnicas para realmente você trazer resultado. Network não é o que as pessoas pensam que é. Que é você chegar, conversar, bater papo, conhecer, trocar telefone. Network, para as pessoas entenderem, é você pegar as engrenagens, juntar, fazer elas girarem, e girar cada vez mais rápido. É trazer o resultado. É como eu falei, é o sacrifício. De uma outra maneira, para as pessoas entenderem, network é o beijo. É o beijo, aquele beijo gostoso, bem dado. Não é o beijo que você rouba, aquele beijo forçado, que é os negócios que as pessoas fazem hoje. Força fazer negócio. Entendeu? Não. É você convencer a outra pessoa que é gostoso, que é prazeroso fazer negócio com você. Uhum. E aí você tem cada vez mais gente fazendo negócio com você, cada vez mais gerando resultados. Isso é o método 4.0. Esse é o Network 4.0. Network de verdade. E você agora indiretamente acabou respondendo a próxima pergunta. André, todo mundo fala de networking. O que é afinal networking? Network tem que ser uma coisa simples, como que eu falei. Eu podia ficar aqui 2 horas, até um dia, falando sobre a network.
tecnicamente. Aí você lembra, eu falei, tecnicamente resolve alguma coisa? Não. Não. Ela te dá conhecimento para você resolver alguma coisa em apenas alguns segundos. Como aquela velha frase, uma velha historinha que tem do cara do navio que quebrou. Já vou voltar lá no network, mas para as pessoas Beleza. entenderem. Ah, pô, faz seu Faz show parte, ó. aí. Faz seu show. O navio quebrou no meio do oceano, com uma carga valiosíssima, ninguém conseguiu. Todos os técnicos lá tentaram consertar, ninguém conseguia consertar. Chamaram o primeiro cara, o cara veio de outro país, demorou 10 dias para chegar, chegou lá, olhou, deu o preço dele. Cobrou lá $500 mil. Fuçou, não resolveu. Foi embora. Chegou outro, fuçou, não resolveu. Chegou o terceiro, ele chegou, olhou e falou assim, olha, eu resolvo isso para vocês e vocês já partem, daqui 10 minutos vocês partem com o navio. Mas custa $10 milhões. O pessoal desesperado, o capitão desesperado, falou assim, não, a companhia já falou, pode pagar, pode fazer o cheque para ele de $10 milhões. Ele recebeu o cheque de $10 milhões, abriu a caixinha de ferramenta dele, foi lá na caixa de máquinas, ajustou um parafuso e o navio voltou a funcionar. Primeiro todo mundo ficou contente. Aí depois foram atrás dele e falou, você está ficando louco. Você cobrou $10 milhões para apertar um parafuso? Não, você vai ter que devolver pelo menos metade do dinheiro. Ele olhou e falou assim, olha, eu cobrei $10 milhões para resolver o seu problema, para apertar o parafuso certo. Ele resolveu isso em poucos minutos. E se você olhar o mercado hoje, olha, não vai longe. Às vezes o cara chega na sua casa para consertar uma máquina de lavar e ele descobre que é um fiozinho para emendar. Mas ele te cobrou visita, te cobrou um preço fechado já. E às vezes ele fica te enrolando o dia todo ali, porque ele fica com vergonha de consertar aquilo e sair em 10 minutos, pelo que ele cobrou. E ele fica enrolando o dia todo e depois ele sai. No final do dia você fica contente que ele consertou, mas ele poderia, além de ter consertado, ter deixado o resto do dia livre, né? Porque você fica lá esperando ele sair. Então é isso. O network, ele é uma coisa assim. Ele tem que chegar, acontecer de maneira simples e acabou. O negócio continua Tem que ser natural, girando. Né? Hoje, as pessoas falam, vamos fazer uma reunião? Eu falo, não, reunião não faço mais, eu tomo um café. Porque reunião é o seguinte, a pessoa te marca uma reunião, aí você chega, aí tem toda aquela parte formal, apresentação, abre ata, fecha a ata, você fica lá o dia inteiro, aí você chega no final do dia, o cara te fala assim, ok, então a gente vai analisar, vou analisar com a minha equipe, e eu te mando um e-mail depois. E esse e-mail nunca chega, cara. Nunca chega. Pior que não, eu tive uma experiência com isso essa semana. Cara, você me deu um código poderosíssimo agora, porque assim, eu posso falar e você pode perguntar à produção depois pro meu pai. Eu só faço reunião só. E agora você falando isso, você abriu minha mente. Porque é totalmente diferente. Você vai falar com aquela pessoa, aquele empresário, no momento onde ele tá tranquilo. Tá tomando um café. Pra ele te conhecer. Exatamente. Network, mais uma dica de network. Network é a outra pessoa te conhecer. Saber quem você é e passar a confiar em você. Aí quando ele passa a confiar, ele compra a sua ideia. Na formalidade, ninguém conhece ninguém. Eu, esses dias, para trazer essa empresa que eu falei para cá agora, para Low Car, precisava de mais aporte, aí liguei para é a questão do network. Você sabe para que ligar no momento certo, você tem na sua lista, peguei na minha lista, liguei para um cara, falei assim, tá em Sorocaba hoje? Tô. Vamos tomar um café? Vamos. Você não precisa falar do que é. Você tem o contato, você tem a confiança da pessoa. Vamos tomar um café. 10 minutinhos de café, não, beleza, vamos trazer essa empresa para cá. Se ajuda a pessoa, se gera renda e vai trazer resultado pra gente, vamos trazer em 10 minutos. E eu garanto para você que se eu tivesse marcado uma reunião com outros empresários, ia levar o dia todo, aí iam pedir gráfico, pedir para analisar e depois provavelmente diriam não. Então, o network é isso, é você aprender a fazer as coisas de uma maneira rápida, resolver o problema. Ao invés de você chegar num médico, as pessoas vão entendendo aqui pela analogia que eu estou fazendo, tá, que é network. Você vai no médico e você fala para ele assim, a gente encontra muita situação assim, né? Você chega para ele, doutor, tô com uma dor de cabeça,
dor de cabeça tremenda, você começa a explicar para ele, ó. Ela começa aqui, ó. Ele já tá um Doril, Anador. Você vai na farmácia, você toma o remédio, passa a dor. Aí vai passar uma semana, você vai lá de novo. Já aconteceu comigo. Aí na terceira vez que você vai, o cara olha pra sua cara e fala, você é aqui de novo? Doutor, eu continuo com aquela dor de cabeça. A gente dá o remédio e você volta. Aí aconteceu, deu em outro médico. Eu cheguei lá, ele me atendeu. De uma maneira... Primeiro eu até assustei, porque até a coisa dele assim, era uma coisa assim, parecia uma sala, não tinha nada daquele consultório, sabe? Aí ele começou a bater papo comigo. E tava uma meia hora batendo papo já, e eu comecei a olhar no relógio. Eu achei, pô, o cara meia hora já batendo papo e não me resolve, né, a situação. Aí, nessa meia hora, na verdade, ele estava fazendo uma análise. E aí ele descobriu que a maneira que eu estava dormindo, eu forçava essa parte aqui do pescoço. E daí começava a doer um músculo aqui, essa dor ia subindo, começava a doer a cabeça. Mexia com a coluna. Ele falou, olha, troca o colchão, troca o travesseiro, dorme em outra posição. Ele não precisa tomar remédio e ele resolveu o meu problema de uma vez. Então, simples, de forma rápida. Network é você olhar, entender quem é a outra pessoa, a necessidade e o que ela pode fazer por você. É um jogo de interesse, network. Ele é um jogo de interesse, mas ele é um jogo de interesse que a gente tem que entender uma coisa muito importante. Ele é um jogo de troca. Eu vou olhar para o Isaac, entender para mim o que o Isaac no que ele pode encaixar para mim, no que ele pode servir. Que ele pode agregar, né? Exatamente. Aí eu vou olhar e eu vou sugar o Isaac. Eu não vou sugar o Isaac, porque sabe o que acontece? Se eu chegar e falar, ô Isaac, você tem um programa aí, o YesCast, vamos gravar, aí eu venho gravar com você aqui. Aí eu vou fazer uma média, vou começar a vou levar você para gravar um podcast. Isaac, vou levar um amigo aí para gravar. Vou levar outro amigo, eu tô te sugando. Aí o que vai acontecer? Uma hora eu vou te ligar, você não vai atender. Entendeu? Eu só tô pedindo para você. Não, eu vou olhar o que o Isaac tem para oferecer para mim e primeiro o que eu vou fazer? Agora eu vou ver o que o Isaac está precisando. Antes de qualquer coisa, vou entender o que o Isaac precisa. Qual que é a necessidade dele que ninguém atendeu ainda. Uhum. E aí eu vou dar essa necessidade para você. Pode ser que você nem imagine que você tenha essa necessidade. Eu vou mostrar para você que você tem essa necessidade e vou entregar isso aí para você. E vou deixar você colher o resultado primeiro. Eu vou deixar você colher o resultado. Aí quando você colher esse resultado, sentir o prazer do resultado, aí eu te encantei. Você entendeu? Entendi. Aí eu vou chegar para você e vou te mostrar um projeto que vai gerar resultado para nós dois. Ganhou confiança. Exatamente. Ganhou a confiança e não pode esquecer de uma coisa. Mostrar que o negócio que eu vou apresentar para você trazer resultado também. Que aí vem um ponto importante para as pessoas entenderem. Muito importante. Te mostrei, dei uma coisa que a gente cantou, foi legal, né? Uhum. Traduzindo para a parte formal que as pessoas falam. Eu te fiz um favor. Ok? Ok. Fiz um favor. E as pessoas têm muito isso. Faz um favor, nem é tão grande. Fez um favor. Aí ela guarda aquilo contigo. Guarda comigo. Aí vai chegar um momento que eu preciso de você. Aí eu vou chegar, fiz um favor pro Isaac, o Isaac não vai negar, né? Aí eu vou chegar para você e eu vou te pedir um favor. Sabe o que vai acontecer? Se você me atender, você não vai me atender feliz ainda. Por quê? Alguém fica feliz de cobrar alguma coisa? Não. Se eu te dou uma coxinha hoje, vou lá na padaria real e dou uma coxinha pra você. Aí na outro dia a gente vai tomar um café. Aí eu falo, Isaac, eu paguei uma coxinha pra você aquele dia, você paga pra mim. Não é chato pra caramba isso? Nossa, eu ia baixar a cabeça e ia ficar assim, ó. Você ia até pagar de repente a coxinha, mas daí você não ia nem... Não, você não é com esse cara não, cara esquisito. O cara me deu a coxinha e tá me cobrando aquele outro dia? O favor... Você viu? Você sentiu uma coisa ruim dentro de você, não sentiu? Senti. O favor é a mesma coisa. Se eu te faço um favor, é de coração, cara. Eu não posso cobrar isso de volta de você. Tudo bem, ele gera gratidão. Ele gera confiança. Eu gerei a confiança já. Agora, depois que eu gerei a confiança, eu vou te apresentar um projeto que vai trazer resultado. Você entendeu? Uhum. Que vai trazer resultado para nós dois. Eu não estou pedindo agora um outro favor. Por exemplo, eu preciso apresentar para você que o método 4.0 traz muito resultado para o YesCast.
certo? Aí primeiro eu te encantei. Agora eu vou te apresentar. E você está com a mente aberta para me ouvir de um projeto que traz lucro para nós dois. E é isso que as pessoas precisam entender. E isso no mercado é raro. Agora eu falo para todo mundo que fala assim, agora eu vou entrar no ponto lá que você falou, Isaac, você não tem 1 milhão ainda, como você vai falar? As pessoas me falam assim, não, mas é um evento sobre network eu faço em toda a palestra. Vou perguntar aqui para você, ó, que está assistindo esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que falou também. Toda palestra você falou para mim que faz network. Conta para mim nos dedos quantos resultados você trouxe desse negócio aí que você chamou de network. Desse bate-papo aí, da coxinha que você pagou e vai cobrar depois. Me conta o resultado que você trouxe. Então, o network ele tem que trazer resultado. Se não trouxe resultado, ele não é network. Foi um bate-papo, foi uma conversa, É, jogou conversa fora. Exatamente. Foi isso. Exatamente. Eu costumo fazer assim, ó, às vezes eu nem sei que a pessoa está fazendo um favor para mim, né? Para mim não era nem favor. Porque a gente tem uma coisa dentro da gente e a gente daí enxerga nas outras pessoas, né? Às vezes a pessoa te faz alguma coisa, você, legal, tal. Aí passa um tempo, a pessoa, eu preciso do contato de fulano, ou preciso... E aí você fala, peraí, vou ver. Não, mas você lembra que eu te fiz um favor lá, né? Tá na hora de retribuir. Cara, eu... Falou, meu amigo, quanto que foi aquele favor lá? Porque a gente acerta já. Porque esse negócio de fez uma coisa, se você tem que dar a pessoa vai te cobrar de dar de volta, isso não funciona. Então é exatamente isso. Network, para resumir, network é isso, é uma coisa que você faz acontecer rápido, gera resultado para as duas pessoas e encanta a pessoa. A pessoa vai te procurar novamente. Voltando lá, é o beijo que você dá e a pessoa volta porque quer outro beijo. Você entendeu? Então, é isso. Você tem que gerar a atração da pessoa, gerar resultado e encantamento. Não é esse negócio de eu dou meu cartão para você, você dá o cartão e depois a gente liga, troca telefone. Troca figurinha. Exatamente. E fica isso 1 ano nessa enrolação e não traz resultado. Network associado à PNL, ela traz resultados grandes e muito rápido. E isso a gente comprova até com alunos que já trouxeram muitos resultados mesmo. Que bacana, que legal. Então, o networking é tudo isso e mais um pouco. E a maioria das pessoas acha que o networking é só uma conexão, né? E é por isso que as coisas rodam muito devagar, né? Acontece muito devagar. As pessoas, na formalidade, troca e-mail, manda e-mail, faz ata, fecha a ata. Queria reunião no Zoom. Leva 1 ano para acontecer. Agora, se você olhar a história das pessoas que realmente fizeram coisas grandes pelo mundo, dá uma olhada como que foi a negociação. Foram coisas rápidas. Tudo bem que algumas demoram porque tem a parte burocrática, mas a atitude, fechar o negócio, foi como... Vou lá novamente, que eu quero resgatar. A parte humana das pessoas. É o fio do bigode. Tem uma situação rapidinho que eu vou te contar, a questão do fio do bigode. Eu admiro muito e modelo o comandante Rolim, que já não está entre nós, era o dono da TAM, fez toda essa revolução no setor aeroviário. E quando ele começou a empresa dele, ele vendeu até a jaqueta dele para poder tirar a brevet dele. E aí ele começou a gerar renda, comprou um aviãozinho pequeno, comprou outro aviãozinho pequeno, e quando ele precisou negociar e ele precisava comprar um jato para pôr na frota, e eles não tinham dinheiro, eles foram procurar um empresário que estava vendendo o jato dele, um Legacy, porque não gostou do avião, disse que o avião era arisco, e estava vendendo. E aí quando ele fecharam o negócio, chamou ele para ser sócio da empresa, entrar com aquele avião. Fecharam o negócio em menos de 10 minutos. Se encontraram no Rio de Janeiro, conversaram e falou, aceito, fico. Ele falou, olha, agora a gente precisa... Vamos formalizar o processo, né, para entrar. Aí ele falou, não precisa formalizar nada, está fechado já. Ele falou, mas você vai confiar, dar uma aeronave com esse valor todo, né, dessa forma para a gente? Ele respondeu assim, com gente boa a gente faz assim, com gente ruim a gente nem fecha negócio. Então guarda essa frase para você. Quando você encanta alguém, ela vai acreditar em você. Você é gente boa.
Se você não encantar, você é gente ruim. Ele poderia ter olhado, se ele não tivesse encantado, ele tinha olhado de outra forma e falado assim, não vou fechar negócio com vocês. O cara nem dinheiro ele precisava. Por que ele ia fazer isso? Então, é muito importante a gente entender esse ponto. Na negociação, você precisa, não pode chegar e mostrar, você vai ter interesse com o que você vai conversar com outra pessoa, mas não mostre o interesse. Mostre o que você pode dar resultado para ela e mostre na prática. Não adianta eu chegar e falar assim, imagine você como operador da bolsa e chegar para alguém e falar assim, olha, se você pôr 1 milhão na minha conta lá, eu vou gerar para você 5% ao mês. Vou investir em criptomoeda, vou gerar 300% ao mês. O cara vai chamar a polícia para você. Agora, imagine se você mostrar um resultado que você deu lá. Imagine você mostrar para um multimilionário aí que você pegou R$ 100 em 4 meses na criptomoeda, você operou e fez virar 400. Não é agora para você guardar contigo essa frase para você responder para as pessoas que falam que você não tem 1 milhão ainda. Não é a quantidade de dinheiro ou bens que você tem. É o que você está fazendo com ele. Então, de repente, para quem está na mesma condição financeira que você pegar R$ 100 e fazer virar 400, não mudou nada. Não mudou quase nada, porque R$ 400 também não compra muita coisa. A pessoa que te falou isso, ela não tem visão de mercado. Agora, a pessoa que tem visão de mercado, ela fala, poxa, esse menino aí multiplicou por 4 o valor que ele tinha, ele vai te chamar e falar, olha, se ele fez isso com R$ 100, imagine com o aporte que eu vou dar para ele agora, o estrago que ele vai fazer, diversificando essa carteira ainda. Então, não é o valor em si que você tem, quantidade em dinheiro, mas é o que você faz com ele, o resultado que você traz. Novamente, o network não é as pessoas que você conhece, a quantidade de pessoas que você conhece, mas é o resultado que você traz com ele. E aí você vai fazendo uma cadeia, você vai fazendo uma escadinha. Quando eu comecei a fazer network de verdade, isso faz 3, 4 anos atrás. Network eficiente mesmo. Que dá resultado. Dá resultado. E por que eu tenho os alunos hoje? Porque eu trabalho em cima dos alunos para... Esses alunos estão fazendo network aí para o Brasil todo. E até fora do Brasil já. Uhum. E eu tenho contato com todos eles. Eu, André, com 40 anos, ficaria difícil de eu atingir as pessoas que eu quero atingir num curto período, sozinho. Agora, para finalizar aqui, quando você divide o conhecimento, você multiplica, certo? Agora imagine eu aí com 100 alunos que eu tenho hoje. Daqui a pouco eu tenho 200, daqui a pouco eu tenho 1.000 alunos, conectando vários empresários. Brasil afora, fora do Brasil. E eu tenho contato e eu tenho a confiança, o encantamento de todos eles. Então, qualquer um deles, se eu pegar o telefone agora aqui e, olha, tá com quem aí? Eles vão fazer essa ponte. Então, essa ponte que eu estou construindo, daqui 1 ano, vai começar a trazer resultados muito grandes para mim. Então, para todo mundo, para gravar, marcar, para você entender e nunca mais você ficar para baixo ou pensativo de alguém falar que você não gerou 1 milhão ainda, não é 1 milhão. Não foca nisso, não. Foca, nem que seja R$ 10, mas se você pegou R$ 10 em um mês e fez virar 15, você é um gênio, cara. Se você consegue repetir, em criptomoeda você até faria virar em um mês, mas se você consegue repetir essa mesma operação por vários meses, é que você entendeu do negócio, entendeu como que ele funciona. Então você tem uma grande fortuna na sua mão. Que excelente. Muito obrigado, André, pela sua participação aqui no YesCast. Agradeço demais. Que história sensacional, gente. Pois aqui daria um filme. Daria um documentário toda a sua vida. Olha, confeitaria 4.0 e o André de hoje. Muitíssimo obrigado. E pessoal, lembrando mais uma vez, nada disso seria possível sem a ATS Studio. Você está procurando um estúdio bom, um estúdio excelente, excepcional, está procurando um profissional excepcional também, um profissional excelente,
e equipamentos de ponta. Vem com a gente, vem com a ATS Studio. Tá aqui, ó. ATS Studio é estúdio de verdade. E eu vou falar para vocês, hein? Eu já tive em outros estúdios também. Não me senti tão bem, não desprezando os outros, tá bom? Mas não senti tão bem como aqui. Porque aqui, além de equipamentos profissionais, o que eu vejo aqui, ele tem um aconchego de casa. Isso. Ele tem um encantamento. Aqui, a recepção do presidente, a recepção aqui do Guerreiro, a sua recepção, gerou o encantamento. Ele deixa as pessoas muito mais à vontade. Então, até como eu trabalho com isso, com comunicação, eu vou falar uma coisa importante. Às vezes a pessoa chega num estúdio, tá maior que esse, muito mais equipamento, mas não consegue desenrolar um papo legal. Uhum. Por quê? Porque está travado, ele não está à vontade. Aqui eu tenho certeza que se ele sentar aqui, ele vai se sentir na sala da casa dele, vai se sentir conversando com amigos dele. E aí sim ele vai desenrolar um papo legal, vai se sentir à vontade. E todo essa aconchego, ele não tira o profissionalismo, porque ele tem todo o acústico, sala isolada. Tem até uma sala ali, ó, que eu fiquei meio com medo de entrar ali, porque uma porta grossa é fechada, né? Para fazer gravação, gravar audiolivros. Mas eu vou vir gravar um audiolivro naquela sala ainda ali, ó. Vou gravar do Método 4.0. Então você vai ter participação nesse livro, hein? Ô, louco. Vai sim. Rapaz. Muitíssimo obrigado, André. Muitíssimo obrigado à produção que participou também, que desenvolveu aqui as perguntas. Agradeço demais pelo Edmir, dono aqui, o cabeça por trás do estúdio. E especialmente para você, André. Obrigado, Isaac. Sucesso para você. Sucesso a todas as pessoas que assistiram até aqui. Onde nós podemos te achar, André? Suas redes sociais? Hoje, Facebook, André 4.0, André Quilele. E o Instagram, hoje, vou montar outro. Estou esperando passar o evento. A gente vai montar outro. Vou montar uns 5 já, que quando chega perto do evento o pessoal derruba. Vai derrubando? Já tem um outro reserva. Já tem um outro. Então hoje, pelo Facebook... E comenta aí no vídeo do Isaac que eu procuro vocês. E tem também o canal do YouTube, Método 4.0, tá? Esse canal é novíssimo, então de repente você seja o primeiro seguidor lá. E tem o canal Padeiro 4.0. Aí vai lá porque pão, eu garanto para você que você vai aprender pouco fazer pão lá. O que tem lá, mas é receita da vida mesmo. Então vai lá, segue o Padeiro 4.0. Vai ter muito mais vídeo lá aparecendo lá, vai ter cortes desse vídeo também. Isso aí. Muitíssimo obrigado a todos que assistiram até aqui. Agradeço demais, agradeço pela presença mais uma vez de todos aqui. Produção, Edmir e André. E saúde e prosperidade para todos. Tchau, tchau, pessoal. Abraço. Abraço.